A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Diana Aguiar com o tema Tenhamos Paz, da Fé, Esperança e Caridade. Hoje nós vamos fazer um estudo de uma mensagem, né, que é colocada no livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é a lição 65, Tenhamos Paz. O versículo que é estudado nessa lição é Tende paz entre vós, que é colocado por Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses 5,13. É interessante que essa parte dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é intitulada como conselhos diversos. Então, Paulo vem trazer uma série de conselhos para aquele povo, para que eles, de alguma forma, conseguissem trilhar um bom caminho. E essa parte em específico, ele fala sobre a paz. E Emmanuel vem descrever para a gente de uma forma bastante interessante essa paz, de uma forma geral e até em alguns trechos de uma forma específica, dentro da nossa sociedade, né? E ele coloca para a gente, olha, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Se a gente for analisar, essa paz perfeita é algo que a gente está um pouco longe de entender o que seria essa paz perfeita. Porque cada um vê o momento de paz de uma forma. Uns acham que a paz perfeita é ficar em casa, outros acham que a paz perfeita é ter a vida financeira e emocional organizada, né? Outros falam que estar em paz é você não ter problema com ninguém, você ter todos os seus sentimentos resolvidos. Então, essa paz ainda é para a gente muito relativo, porque a gente mistura muitas coisas materiais. Então, é interessante que ele coloca para a gente, né? Que para a gente é muito difícil ter essa paz perfeita em face da nossa ignorância e da belicosidade. Ou seja, nós ainda estamos muito longe de compreender esse verdadeiro sentido de paz, essa paz espiritual, essa paz do ser, né? De dever cumprido, de auxílio ao próximo, de se organizar em seus sentimentos. E principalmente ele usa a palavra belicosidade, que é a nossa ainda afinidade, né, de causar guerra, causar confusão, causar tumulto, né? A gente ainda se compraz, né? Muitas vezes pelo orgulho ou pela vaidade, de impor suas próprias escolhas, suas próprias opiniões, seja no trânsito, seja numa fila de supermercado, seja no trabalho, seja em casa. A gente quer sempre estar certo, né? A gente tem dificuldade de ceder, de olhar para o outro com mais serenidade, com mais carinho, né? Com compaixão, com misericórdia. Nós ainda temos, através dessa nossa ignorância, uma impulsividade muito grande de resolver as coisas no imediatismo, né? Sem refletir, sem passar pelos nossos bons sentimentos, e agimos muitas vezes de forma equivocada. E aí ele nos convida, né? Que diante de todos esses nossos conflitos no dia a dia, que a gente possa deixar predominar na gente, pelo menos, um sentimento de serenidade, né? Para que a gente possa, de alguma forma, agir com mais tranquilidade nas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Então, ele coloca para a gente assim: cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servindo por várias potências, trazidas nos sentidos e percepções. Então, olha que interessante, nós, enquanto encarnados, nós temos total capacidade de governar as nossas potências espirituais, né?
os nossos talentos, né? Vamos dizer assim, que é a nossa capacidade de fazer o bem, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso ver, o nosso perceber, né? Apesar das limitações da matéria, nós temos total capacidade de dominar tudo que nós somos. Mas, né, isso depende da vontade de cada um de nós. E a nossa maior dificuldade é querer, né, fazer predominar o que nós temos de melhor. Mas nós temos essa capacidade de ouvir, né, com um crivo de amor, de afeto, falar uma palavra mais assertiva, né, uma palavra que cause conforto, uma palavra que cause justiça, uma palavra que não vai ofender, né? O ver, ter olhos de ver, né? Ver com compaixão, ver com piedade, ver com equilíbrio, né? Porque às vezes a gente vê e no impulso a gente já reage sem conseguir, na verdade, compreender toda a situação que nós estamos vendo. Tudo isso a gente pode perceber as pessoas à nossa volta, as situações, o que nós podemos fazer para melhorar aquela situação, nos perceber enquanto indivíduos, né? Perceber as nossas dificuldades, as nossas angústias, aquilo que está perturbando a minha paz e que eu posso trabalhar através do espírito que eu sou para melhorar esses sentimentos, essas situações, né? E ele continua colocando para a gente, olha, quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida no planeta. Então, quando todos nós, individualmente, conseguimos dominar, né, os nossos impulsos, conseguimos dominar as nossas imperfeições, né, e conseguimos trabalhar de forma assertiva no caminho do bem, as guerras do planeta se cessarão. Por quê? Porque na maioria das vezes os pequenos e os grandes conflitos, eles são causados por divergências de opinião, por orgulho, por vaidade, porque aquelas pessoas, de uma forma geral, estando ou não estando certo, defendem a sua verdade. Então, quando todos nós da humanidade caminharmos para a mesma verdade, que é o caminho do bem, que é o evangelho que Jesus nos ensina, as guerras cessarão, né? Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo, né? Então, a gente vai ver o quê? Isso é ele colocando para a gente, né? Que essa parte do aprender é a escola da vida, né? A escola da vida, as reencarnações e o tempo que a gente passa no mundo espiritual também, o tempo todo é um exercício, né? O exercício é para que a gente possa aprimorar, as provas para que a gente possa testar se nós aprendemos ou não, mas tudo com a mesma finalidade, que a gente possa progredir nas nossas experiências, no nosso conhecimento, para nos tornarmos pessoas melhores. E cada vez que a gente vence um desafio, a gente tem essa sensação de paz, né? Como é bom pedir perdão, conseguir pedir perdão, né? Como é bom perdoar, como é bom mudar o olhar para uma determinada pessoa e sentir paz no coração, né? Como é bom vencer os desafios, tanto da matéria quanto do ser, né? E isso é que vai trazer uma grande paz para cada um de nós, esses exercícios e essas provas vencidas, né? Ele continua falando para a gente, né? Algo que a gente já comentou também. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representam bastante primordial no pacifismo edificante. Então, é aquilo que a gente já comentou, né? A gente usar os nossos sentidos espirituais e materiais
para fazer das nossas experiências uma experiência voltada ao caminho do bem, né? Ele continua aqui falando para a gente, olha, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Então, olha que interessante, nós vamos fazer os nossos julgamentos, as nossas percepções de acordo com o que nós somos, né? Então, é por isso que a gente vê que às vezes a gente fala assim, nossa, fulano tá sofrendo por causa de uma bobagem. Que isso? Mas a pessoa está sofrendo profundamente por causa de uma determinada situação que os seus olhos, os seus ouvidos, as suas percepções sentem profundamente aquele momento, que para mim pode ser algo extremamente fácil de ser resolvido, mas para o meu irmão ainda não é. Então, nós ouvimos, vemos e sentimos conforme a nossa inclinação e não segundo a realidade essencial. Então, seria muito bom que nós já percebêssemos tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece em nós, tudo que acontece nas outras pessoas com a percepção de Jesus. Mas nós ainda não conseguimos, né? Então nós temos que começar a perceber por que eu estou ouvindo a opinião de fulano com tanta aspereza? Por que eu estou vendo aquela situação com tanta malícia, né? Por que eu estou reagindo a tal, em determinados momentos, dessa ou daquela forma? Porque eu ainda sou isso. E aí sim, isso eu preciso trabalhar. Isso depende de cada um de nós, né? E Emmanuel continua colocando para a gente, olha, registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento, né? Então, tudo à nossa volta será vivido de acordo com o que nós somos, né? A nossa forma de enxergar as situações mais ou menos tumultuada vai depender como eu estou hoje, como eu me sinto, o que hoje é importante para mim, né? Quais são as propostas que eu tenho para minha vida hoje? Tentar ser paz, tentar ser luz, tentar modificar a cada dia, ou para mim tá bom do jeito que tá, né? Como que eu vou reagir diante das situações que acontecem à minha volta? E Emmanuel continua, olha, eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Então é por isso que ele está falando, olha, sempre que possível, que a gente possa ser serenidade em nossa volta, né? Seja no nosso local de trabalho, seja onde quer que nós estejamos, se nós temos um convívio, né? É uma oportunidade de sermos pessoas melhores. É uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. E principalmente na maior missão que nós temos, que é nós mesmos. Então, quando eu consigo serenar, quando eu consigo segurar um impulso, quando eu consigo deixar de responder mal a alguém, quando eu consigo transformar uma situação extremamente desagradável em algo que somou na vida das pessoas que estão envolvidas, eu me sinto melhor, eu saio melhor daquela situação, eu aprendo, né? Então é muito melhor a gente fazer esse trabalho agora, né? Porque cada vez que nós vencemos esses obstáculos, nós nos sentiremos mais em paz, né? E ele coloca pra gente, olha, sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. E realmente, hoje a gente quer acompanhar tudo que acontece no mundo através das redes sociais. E aí a gente fala assim, nossa, o mundo está acabando, né? Olha quanta maldade, olha quantas perversidade. Mas por quê? Porque hoje nós temos na nossa mão, basta a gente procurar, e agora com a inteligência artificial a gente não precisa nem procurar, né?
com base no que a gente fala perto do celular, com base no que a gente lê. A própria inteligência artificial, ela vai nos sugerindo conteúdos. Então, hoje, dependendo do perfil que eu vou criando na internet, das coisas que eu acesso, eu tenho acesso a toda a maldade do mundo em tempo real. Então, olha que até a nossa paz nas redes sociais depende de nós. Que tipo de conteúdo que eu estou procurando? Que tipo de coisa que para mim hoje me faz bem, que eu pesquiso mais, né? Então, essa calma é indispensável para que eu tenha paz. A calma de ler um livro, né? A calma de ver um bom filme, a calma de sentar numa casa espírita e ouvir uma palestra, né? A calma de escolher um dia para poder ir à casa espírita para estudar. Essa calma de parar e tirar um tempo para cuidar daquilo que é essencial para a gente, que é o aprendizado e o aperfeiçoamento espiritual. Isso é indispensável para que a gente tenha paz e para que a gente consiga trabalhar no bem. A calma de ouvir, a calma de perceber as coisas, a calma de refletir qual vai ser a melhor escolha que eu posso tomar, né? Mesmo nos trabalhos mais agitados, é preciso em alguns momentos tirar 30 segundos, 1 minuto, para respirar, refletir e tomar a decisão mais assertiva. E por que não, em alguns momentos, até pedir ajuda, né? E Emmanuel finaliza para a gente: sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos o círculo da paz verdadeira. Então, o primeiro passo que nós temos que ter é nos conhecer, né? Conhecer quem nós somos, o que me aprisiona, o que me causa inquietude e o que me faz sentir bem. E trabalhar com todos esses contextos para que eu me sinta melhor e aí sim que eu consiga exteriorizar essa paz através dos meus atos, né? A gente costuma falar: nossa, fulano me traz uma paz, mas é porque ele está em paz. Então, no momento que ele se dirige a nós, nós recebemos essa paz que vem dele, né? Pode estar num ambiente totalmente tumultuado. Se aquela pessoa está em paz, ela vai transmitir essa paz. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler, né, esses versículos que são intitulados como Conselho de Versos, que são os conselhos que Paulo dá aos Tessalonicenses e que serve para a gente na nossa vida. Ele coloca assim, olha: irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los. Então fala para a gente ter consideração com aqueles que estão à frente, né, dos trabalhos, da nossa cidade, das instituições, do país, de tudo, até da nossa casa, né? Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz entre vocês. Por favor, irmãos, corrijam os que não fazem nada, encorajam os tímidos, sustente os fracos e sejam pacientes com todos. Olha para você ver como que ele dá para a gente uma diretriz. Por favor, irmãos, corrijam os que não fazem nada, encorajem os tímidos, sustentem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com mal, mas procurem sempre bem uns com os outros e de todos. Estejam sempre alegres, rezem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Não extingam o espírito, não desprezem as profecias. Exterminem tudo e fiquem com o que é bom. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Fiquem longe de toda espécie de mal. Então, se a gente conseguir seguir esses conselhos de Paulo, né? Se a gente conseguir seguir esses conselhos e colocar isso na nossa vida, fazendo sempre o nosso melhor, com certeza, muito mais depressa nós vamos encontrar a nossa paz. E que Jesus nos abençoe. Termina aqui a palestra da Fé, Esperança e Caridade. Boa noite.